Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do C3SL do Departamento de Informática da UFPR. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu te convido a acompanhar os episódios anteriores que já estão no canal e ficar sempre ligado para acompanhar os próximos. Para quem não me conhece, eu sou a Karen Cristina, sou Relações Públicas, sou mestra e doutoranda em Comunicação e eu faço parte da equipe de comunicação do C3SL. Hoje, para conversar sobre um projeto muito bacana do C3SL, a gente está aqui com o Eduardo, que também faz parte da equipe de comunicação do C3SL. Se apresenta para o nosso público, Edu. Prazer, eu sou Eduardo, eu sou estudante de jornalismo da UFPR e bolsista de comunicação do C3SL. E também estamos com a Juliana, que se você já acompanhou os nossos outros episódios, já conhece ela, mas para quem não conhece a Ju, se apresente, por favor. Oi, eu sou a Juliana, estudante de Relações Públicas aqui na UFPR também e bolsista no C3SL. Exatamente. E o nosso convidado de hoje é o professor André Grégio. Ele é um professor do Departamento de Informática da universidade. E ele também faz parte do projeto que a gente vai abordar hoje, que, como eu falei, é super importante. É mais um projeto do C3SL em parceria com o governo federal, agora, dessa vez, com o Ministério da Saúde. E se apresente para o nosso público, professor. Bom, como a Karen falou, meu nome é André Grégio, eu sou professor de Segurança Cibernética ali no Departamento de Informática. Eu estou tocando a parte técnica e científica do projeto do SUS, que é coordenado pelo professor Sunier. Então vamos começar mais esse episódio. Fala para quem não faz ideia do que é o AppSUS, conta pra gente o que é esse projeto. Tá bom. Bom, esse projeto a gente começou ele nesse ano, mas ele vem sendo alinhado há muito tempo já, né? E é de grande importância para a sociedade em geral, porque é um projeto que o objetivo primário dele é comunicar com o cidadão. Uhum. Né? Então, é um projeto que ele tem objetivos bem ambiciosos, né? Que não é comunicar com um cidadão, um subgrupo de cidadãos, e sim comunicar com todos os cidadãos que são atendidos pelo SUS para coletar informações sobre os atendimentos. Então, como que se faz uma infraestrutura desse tamanho que se consegue recuperar uma informação no atendimento que depois fomente alguma política pública, né? É isso que a gente está fazendo pesquisa em cima, claro, com provas de conceito funcionais para validar essas necessidades. Eu achei muito legal a ideia do projeto, porque quando eu entrei na equipe do C3SL, fui conhecendo alguns projetos, eu falei, legal, é um projeto como tem aqui em Curitiba da rede, imagino que é da rede municipal, né, que você entra ali, você consegue agendar uma consulta, você também consegue avaliar, mas nesse projeto a gente não está desenvolvendo aplicativo para agendar consultas, nós estamos desenvolvendo um software, né, um programa que é para as pessoas avaliarem o atendimento e, a partir dessas avaliações, dar um feedback para o Ministério da Saúde de onde melhorar, o que está dando errado, o que precisa resolver, o que não funciona mais. É mais ou menos nesse sentido, né? Também. Mas tem a parte de aplicações, né? Uhum. E de agendamento. Em resumo, o que a gente tem é que resolver um desafio de pesquisa, que envolve desenvolvimento também, mas de comunicação. Como é que eu comunico com as pessoas? Porque hoje, assim, todo mundo usa celular. Se a gente for ver o sistema bancário, né, nos últimos 5 anos, por exemplo, houve uma migração de ninguém usa mais internet banking no desktop, todo mundo usa no celular. Exatamente. E todo mundo tem um celular, qualquer faixa da população tem um celular. Mas agora, para você pedir para alguém da população, instala uma app, ou receba uma ligação, ou receba um SMS e responda, né? Ou veja um e-mail, né? Cada uma desses modais que a gente chama, né, meios de comunicação, eles têm um desafio, né? Tem pessoas que estão em regiões de mais difícil acesso, que não tem torre de celular. Às vezes, para ela receber uma ligação, essa pessoa tem alguma dificuldade visual, principalmente pessoas mais idosas, né? Ou que às vezes têm problemas de leitura ali. Como é que ela vai receber um SMS? Mas tem um público que usa SMS. Sim. Né? Porém, né, se a gente for ver, também o SMS hoje ele já está muito marginalizado porque só vem golpe. Exato. Né? Então a gente não pode confiar só nesse meio. Então tem que fazer ligações.
Mas essas ligações, para elas coletarem uma informação, eu tenho que ter toda uma infraestrutura em volta que permita monitorar se a ligação foi feita ou não, Uhum. falar na linguagem da pessoa, né, que está recebendo aquilo. Para fazer uma pergunta sobre a consulta dela, eu tenho que falar no linguajar daquela pessoa. E a gente está num país de dimensões continentais e que tem uma população super mista, né? Isso. Então, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Então, nós temos uma equipe ali dentro do projeto do SUS que está fazendo pesquisa em conversão discurso para texto. Que depois a gente vai fazer a outra parte, que é texto para discurso, que é tentar falar na língua da pessoa, daquele grupo populacional, né? Automaticamente coletar a resposta dela e traduzir isso num indicador. Né? Uhum. Então, a gente tem questões de sotaque, a gente tem questões de escolaridade, né? Então, tudo isso da pesquisa, resolver isso não só resolve um problema computacional e permite a gente publicar um artigo, mas sim você retribui a sociedade. Você fala, eu vou conversar na sua língua. Uhum. Né? E aí, essa é a parte da ligação, que a gente já tem um protótipo, já que é mais minimalista, assim, depois eu posso explicar, mas nós já verificamos a viabilidade de fazer essas ligações. Agora nós estamos na fase de quase lançamento ali, né, do sistema que manda e-mail e coleta informações por e-mail. Então, nossa ideia é fazer esse sistema multimodal. Entre eles, inclui uma app de celular para as pessoas que usam o eSUS digital, né, que está sendo popularizado e incentivado pelo governo, né? O eSUS Digital é uma aplicação que é chamada Super App. Ela tem várias aplicações ali dentro. Você tem de vacina, né? E a ideia é que a gente seja mais um componente do eSUS Digital para as pessoas, por exemplo, os gestores poderem receber informações de conscientização e passar para frente, seja nas suas UBS, né? Nos lugares que eles têm acesso. Nesse modelo, pelo que eu entendi, a consulta acontece e aí em seguida o sistema, né, o software, ele vai entrar em contato com os cidadãos para saber uma avaliação do atendimento, né? Exato. E está previsto uma solução que seja do cidadão para o cidadão possa entrar em contato com o sistema? Tipo, fui em determinado atendimento, não fui bem atendida, quero fazer a minha reclamação. Porque a gente sabe que tem a ouvidoria, mas a ouvidoria, muitas vezes, o acesso dela não é tão fácil, né? Dependendo do grau o grau de conforto que a pessoa tem com tecnologia, ela consegue ou não fazer esse atendimento, né? É previsto que o próprio cidadão possa entrar em contato de alguma forma e falar assim, quero fazer a minha avaliação. Corta. Como é que eu tinha pergunta? Você falou assim, muito fora do repórter, você tá do lado. Eu tô olhando muito pra ele. Você tem que... Quer Eu puxar? vi assim, um pouquinho, dava um dia depois, mas tipo assim, aí... Tá, e olhando muito pra ele, muito de lado pra câmera, né? Tá bom, eu entendi agora. Eu vou olhar pra cara. Aproveitar e beber. Respondendo para a sua pergunta aí. Tá, eu vou até ser mais sucinta. Isso. Você já pensa na pergunta de novo aí, mas você falou muito fora. Não, tudo bem. Entendi agora. Existe a possibilidade do cidadão também entrar em contato com a plataforma? Ele fez a sua consulta lá, eu quero avaliar, fui mal atendido, quero fazer a minha avaliação. Ou o caminho vai ser só da plataforma para o cidadão? Interessante. O projeto ele está previsto para 4 anos. Né? Antes de responder, eu vou só fazer um preâmbulo, né? Como em todos os projetos do C3SL, a gente tem a prerrogativa de fazer a transferência tecnológica. Isso. Porque a gente ajuda, né, a transformar ideias em realidade, né? E que também incentivem a pesquisa e tem bolsas, diversas áreas do conhecimento ali, mas a gente quer passar isso depois ao Ministério. Vocês queriam isso, tá aqui. Isso aqui funciona. Agora, se tiver que implementar, por exemplo, uma torre em alguma montanha, porque tem uma vila ali atrás que precisa ser atendida, não é a gente vai carregar a torre nas costas e levar. Sim. Mas aí a gente já mostrou que é viável atender, né, todos os tipos de pessoas. Então, a gente trabalha muito com protótipo, prova de conceito. Então, entre as ideias dessas comunicações, surgiu até a conversa de se colocar, de se ver, né, a viabilidade de colocar totens
em determinados postos de saúde, unidades básicas de saúde, e onde o cidadão poderia já sair da consulta e interagir ali com aquele totem, né? Que isso facilitaria, em um primeiro momento, tem pessoas que vão estar inalcançáveis, né? Sim. Tecnologicamente, mas Sim. dentro do postinho ela tá alcançável, porque ela acabou de sair dali, daí pode ser que ela tá super feliz ou ela tá pé da vida, mas ela tem ali o totem para ela interagir. E isso pode abrir uma próxima vertente que seria, tá, e como que a gente melhora as teleconsultas, né? Porque se eu já tenho um totem, às vezes tem um lugar que é tão ermo que falta um determinado especialista, né? Bom, eu nasci no Pará, né? Eu morei lá uma época, então não tinha, às vezes quando eu precisava do oftalmo ir, né? Ele ia numa ótica e marcava e a cidade inteira fazia fila para. Né? Então imagina num posto de saúde que você precisa fazer consulta oncológica ou de qualquer especialidade, né? E não tem aquela pessoa. Pode-se colocar um totem com um especialista e as pessoas vão lá consultar. E daí você pode priorizar, falar, não, esse é um caso que a pessoa tem que ser vista ao vivo. Ah, esse aqui é um negócio mais simples, dá para resolver de forma Muitas remota. possibilidades, Tem né? muitas possibilidades, Eu queria perguntar também, o AppSUS ele serviria também para informar a população, não só a receber feedback, mas trazer algum comunicado, assim, de alguma Sim, informação sim. específica que o governo precisa dar? Ótima pergunta, porque a gente está exatamente nessa fase. O sistema que a gente está para apresentar, para fazer o lançamento, assim, né? É um sistema de comunicação com o usuário via e-mail. É como se fosse uma distribuição de newsletters, né? Então, distribuição de comunicados. Então, esse sistema ele já existe no contexto do Ministério da Saúde e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é a SAPS, né? Que é onde a gente está recebendo as diretrizes e o orçamento, né? Mas ele tem algumas limitações técnicas lá, né? São limitações inerentes ao governo, às vezes, de ter um data center ou ter uma vazão de dados para fazer as coisas do jeito que eles querem e que a gente tem mais facilidade, às vezes até de importar equipamento, porque a universidade tem que fazer pesquisa, tem que comprar Sim. essas coisas, né? Então, esse sistema que a gente vai estar lançando esse mês, né? Ele é um comunicador via e-mail que permite se separar por subgrupos das pessoas que estão cadastradas. Por exemplo, se você é estudante, se você é pesquisador de saúde, se você é gestor estadual, federal, né? E comunicar diretamente com esses grupos. Então, tem a parte da administração lá da SAPS, que pode logar no sistema via GovBR e fazer um desses comunicados. Então, vamos dizer que a gente tem que fazer um comunicado para as gestantes porque tem alguma vacina que tem que ser tomada. Ou vai chegar o carnaval, quer se fazer uma campanha de conscientização que atinge a população inteira, né? População inteira cadastrada no sistema, obviamente, né? Sim. Mas então dá para fazer. E a gente está agora iniciando a fase de testes de escala, né? Porque o cadastro, vamos supor, eu posso ter, não sei, 50 mil gestores. Mas e se eu quiser comunicar com a população inteira? Quanto de equipamento eu preciso? Quanto de banda eu preciso? Qual vai ser o custo disso? Né, para o governo. Que eu vou levar, O tempo que eu vou levar se eu tiver que falar com, em vez de 50 mil, 500 mil, 1 milhão, 200 milhões de pessoas, né? Então, ao lançar esse sistema, a gente volta para a parte da pesquisa ali. Então, agora vamos fazer teste de escala para definir. Um sistema como esse teria sido maravilhoso na pandemia, né? Pois é. Nossa, Com a propagação de teria mudado vidas. desinformação, nossa. Não mudado apenas com salvado. Salvado vidas. Eu tenho uma pergunta. Você estava falando sobre... Pera, deixa eu só... Eu vou fazer uma pergunta pra você, Passa, por Léo. favor. Fugiu. Você falou que esse é um projeto que ele já existe há algum tempo já. A gente começou a andar assim de uma forma mais acelerada esse ano, mas ele já existe essas conversas há mais tempo. Eu queria saber assim, como foi? Foi o C3SL que ofereceu essa ideia de projeto para o Ministério da Saúde? Foi o Ministério da Saúde que foi atrás de pesquisadores, de centros de pesquisa como o C3SL, falar, eu preciso de uma solução computacional, uma solução até mesmo de comunicação para esse projeto que a gente quer desenvolver. Como que começou assim? Vamos puxar um histórico, então. Quando eu entrei na universidade aqui em 2016, né? Bom, acabei conhecendo os colegas, né? Me apaixonei pela ideia do C3SL e daí eu queria muito fazer parte do grupo,
E o pessoal no C3SL, como vocês já devem ter percebido, é bastante acolhedor. Difícil não se apaixonar. A gente tem, eu falei disso em algum episódio já. A gente tem a panelinha aqui da comunicação e já tem os alunos que querem fazer pós no informática, assim, Ai, que quer legal. continuar no C3SL, porque basicamente nos apaixonamos pelo C3SL e pelo DINF. Então, estamos na mesma página, né? É geral. Quem conhece se apaixona pela ideia. Os alunos, quando eles vão se inscrever, eles falam, eu quero participar. Eu quero Isso. participar. Eu quero estar nesse grupo, né? E aí, bom, a gente foi atrás do Ministério da Saúde para ver se a gente tinha como fazer projetos que analisassem dados e que pudessem auxiliar na parte de políticas públicas, até para fomentar a soberania nacional. Daqui a pouco a gente Isso. volta nesse aspecto. Então, em 2017, a gente alinhou ali bastante, o professor Sunier, eu, o Edemir, lá em Brasília, no Ministério, conversar com um secretário da Secretaria de Inovação em Saúde. E a gente conseguiu pegar um projeto, que era uma demanda recente deles lá, que era sobre monitoração de aparelhos de radioterapia. Então, estava tendo um plano de expansão, onde foram comprados, eu não lembro a quantidade, 80, 100 aparelhos de radioterapia, e esses aparelhos eles iriam ser distribuídos pelo Ministério para hospitais públicos e filantrópicos, onde tivesse necessidade dos aparelhos, né? E aqui em Curitiba, o Erasto Gertner recebeu um desses aparelhos. E aí, nessas conversas, poxa, mas a gente tá ali do lado, né? Então, o piloto poderia ser lá, né? Que o Ministério queria? Ver se esses aparelhos que estavam sendo doados, se eles estavam realmente sendo utilizados por usuários do SUS. Se não ia acontecer alguma situação exótica, assim, deu o aparelho, daí vamos pegar um aparelho velho e dar pro pessoal do SUS e vamos usar isso só em particular, alguma coisa do tipo, né? Que faz parte da transparência, né? Isso. A gente deu um aparelho, vamos ver o destino desse aparelho. E nós ficamos até 2020 com esse projeto, era o PINCIS, eu coordenei esse projeto. É o projeto de inovação em sistemas de informação em saúde. E aí fizemos o piloto no Erasto, né? E uma das coisas que nós identificamos, né? Que é muito cara para o grupo inteiro, e o professor Sunier é um levantador dessa bandeira, é que empresas internacionais que são fabricantes desse aparelho, elas têm acesso aos dados do cidadão, né? Isso. E aí a gente acaba tendo, às vezes, é o que eu chamo de o extrativismo digital, né? As empresas fazem a exfiltração do dado já rotulado aqui, diagnosticado, né? Porque hoje dado é tudo. Vocês têm ouvido falar IA. Mas como que faz IA? Eu preciso ter uma massa de dados gigante com rótulo. Eu preciso falar, isso aqui é um câncer no nariz. Isso aqui é um joelho, uma água no joelho. Sei lá, tem que ter o rótulo. Imagina uma organização que já tem tudo isso, porque o aparelho recebe essas tomografias, ressonâncias, e um especialista foi lá e falou, essa é tal doença. Depois essas pessoas vão vender pra gente diagnóstico, né? E a gente vai ser sempre... Temos uma aí que faz o diagnóstico sozinha, né? E os dados vêm da onde, E daí a né? gente fica refém. E a gente fica refém. E a gente teve dificuldades de conseguir os dados do nosso piloto, não por culpa do Ministério, não por culpa do Erasto, mas porque a empresa tinha vários detalhes, assim, mas o banco de dados, mas não sei o quê, né? Só que eles tinham acesso a esse banco, né? E, então, assim, esse projeto foi a centelha das nossas atuações ali com a saúde, né? Monitorar as máquinas. E no piloto que a gente fez, a gente conseguiu ver o que é interessante. Se a gente quer ver e achar pelo em ovo, mas não, nós vimos que realmente mais de 60%, que era o critério que o Ministério tinha, era usado para o SUS da máquina. Então, ela estava sendo usada com o fim que ela foi destinada. É bonito a gente poder ver isso, Sim. mas o cidadão tem que ver também, né? Sim. E daí nós fomos renovar o projeto. Só que governos vão, governos vêm, mudam-se secretarias, daí nosso ponto de contato lá até mudou de instituição, né? E aí, bom, o Edemir, o nosso prospectador, né? Não sei se essa palavra é correta, né? Mas se ele fosse na época lá da Corrida do Ouro, ele tava com uma picareta batendo em tudo quanto é lugar. Daí ele conseguiu, junto com o professor Sunier, essa nova conexão. Legal. E aí agora estamos aqui. Não, você estava falando dessa questão dos dados e tal, e de transparência. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas no AppSUS vocês pensaram em, por exemplo, divulgar relatórios pro cidadão comum, assim, relatórios dos dados que vocês conseguiram através da plataforma, alguma coisa assim do tipo? Sim, sim. Esse é um dos objetivos do projeto, né? É que primeiro, às vezes as coisas parecem que andam meio devagar, mas é que demora para se construir uma população, Sim, né, sim. de dados que seja representativa, né?
mas tem atividades em desenvolvimento que incluem dashboards desses indicadores, né? Daí essa é uma própria demanda ali da Secretaria de Atenção Primária e do Ministério, que esses indicadores têm que voltar, eles têm que servir para a política pública, mas as pessoas têm que ver também, né? Sim, claro. Tem uma questão de governança, né? Então, o gestor do município, o gestor estadual, né? Ter acesso a esses dados é importante saber, para saber onde que eles precisam investir mais dinheiro, onde o dinheiro está sendo investido de maneira adequada, né? E esse aplicativo, esse aplicativo não, a plataforma, o AppSuite vai proporcionar esse tipo de informação, né? Uhum. E eu acho que isso ajuda até a incentivar os municípios que não estejam no eSUS digital, né? A falar, poxa, eu quero ter aquele tipo de informação. E eu quero poder cruzar dados entre as regiões, né? E como o sistema atual, né? Os sistemas de informação da saúde hoje são muito heterogêneos e muito espalhados. Se você não está dentro de um sistema que já tem os dados e pode fazer relações entre eles, né? Você acaba, como gestor, ficando meio de fora, ou ficando preso numa bolha ali só do seu município, né? Então, acho que é um incentivo para compartilhamento dos dados. Eu tenho uma pergunta também. Tá tudo muito no início, né? Obviamente. Mas futuramente vocês vão precisar ter uma equipe assim que pense a acessibilidade, né? No sentido de interface mesmo, assim, de você desenvolver uma aplicação assim que qualquer pessoa, independente do grau de escolaridade, por exemplo, do grau de digital, né? alfabetização digital, alfabetização midiática. E me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que ter o pessoal da comunicação nessa equipe vai ser fundamental, né? Sim, é ótimo. Esse projeto, ele é bastante... Assim, a gente tem vários projetos ali no C3, né? Vai tendo ao longo dos anos, e alguns são mais específicos de uma área ou de outra. O projeto do SUS envolve o C3 inteiro. Sim. A gente tem uma equipe de experiência de usuário ali, tem o pessoal da comunicação, tem a parte de segurança e governança, tem a parte de inteligência artificial, banco de dados. Então, ele juntou tudo mesmo, assim, né? Foi um agregador geral. Isso que eu acho mais legal dos projetos do C3, porque a maioria deles tem essa interface de dialogar com várias especialidades, né? Isso é bom não só para quem está ali fechado dentro da sua área, mas todo o contato que a gente como estudante, né, que a gente tem com outras áreas, é fantástico. A gente fica com o olhinho brilhando o tempo todo. São projetos interdisciplinares, né? Tipo, todos eles, assim, todos os que passaram aqui pelo podcast, que a gente já teve a oportunidade de conhecer, né? Obviamente, o que a gente está mostrando aqui para o nosso público é só um pedacinho, né? A gente tem esses episódios que são de média duração, assim. Mas a gente quer, em episódios futuros, mostrar tudo que tem no Departamento de Informática, no C3SL, mas eu acho que essa característica da interdisciplinaridade, ela é comum a tudo que acontece no C3SL. E o departamento tem essa característica, né? As linhas de pesquisa... Porque, assim, a computação, em geral, ela é ortogonal a todas as áreas. Tudo hoje envolve computação. Exatamente. Então, se a gente for começar a pegar assim, então não dá para ficar nomeando todo mundo, mas o professor Fabiano tem muito contato lá na linguística. O professor Paulo está com contato na matemática. Eu estou com contato na comunicação. O professor Castilho tem contato na pedagogia, né? O professor Sunier tem contato lá no HC. Então, todo mundo teve orientações que não são só, o aluno veio da formação estrita de computação, né? Sempre tem problemas que a gente gosta de resolver, né? A gente gosta de problema. E aí as áreas vêm com problemas interessantes, assim, que você fala, poxa, saiu da minha zona de conforto e vai ser super legal ter uma aplicação nessa área. Formar uma pessoa. Resolver problemas, né? O problema em si não é bacana, mas conseguir encontrar uma solução, né? Às vezes a gente cria problema também, mas resolver é legal. Eu tenho mais... Você quer perguntar? Não, só queria perguntar também, voltando mais pro AppSUS mesmo, no que diz respeito, assim, à acessibilidade dos municípios de aderirem a esse sistema, assim, que tipo de coisa que vocês têm que pensar para tornar ele o mais acessível possível, assim, em termos financeiros mesmo? Então, acho que financeiro e de estrutura, assim, também, né? Tipo, como chegar, assim, como chegar não, como que os municípios podem chegar até o AppSUS, talvez? É uma
é uma questão mais ali do ministério de como ele vai divulgar. Porque, vamos supor, uma vez que a gente faça... Nós temos nossa plataforma, que vai ser usada como prova de conceito para validar as pesquisas que a gente tem feito, né? Mas um desses entregáveis é uma app para comunicação via celular. Né? Então, essa app é gratuita. Ela vai estar dentro do eSUS. Então, vai mais na linha do... o município quer adotar o eSUS ou continuar na abordagem dele ali, né? Porque... Uma iniciativa privada, né? Entendi. Eu tenho uma pergunta, falando sobre futuro também, coisas que a gente pode fazer no futuro. Você estava falando e contando, né, desse projeto anterior, e daí tinha o Hospital Erasto Gettner aqui do lado, né, que a gente poderia olhar para ele e entender como que esse equipamento está chegando no hospital aqui. E a gente tem o hospital de clínicas, né? Você consegue vislumbrar como a gente pode integrar ainda mais a universidade nesse projeto, inserindo o HC de alguma forma? Com certeza, com certeza. Como a gente sempre necessita de dados para trabalhar, e o HC, a gente tá junto ali, né? Faz parte da infraestrutura. Eu acho que hoje a gente vai ter uma abertura maior com a reitoria nova, tendo a professora Camila ali de vice, né? Isso. Para tentar fazer esses convênios, lógico que obedecendo toda a parte do Comitê de Ética, LGPD, mas para a gente poder fazer pesquisa em cima desses dados que vêm do HC. Quer dizer, que é piloto melhor do que o que está dentro de casa? Sim, né? sim. E aí, o mais legal de ter toda a universidade integrada, né? A gente acaba de falar da interdisciplinaridade, né? Poder ter... Não fazer com que esse projeto seja só do C3SL, só do Departamento de Informática, mas da UFPR como um todo, assim. Eu acho que isso é super importante para valorizar o que a gente... todas as nossas expertises, assim. E no fim é um projeto do cidadão, né? Exato. Que aí ele tem que falar, eu quero dar minha opinião ali. Exato, e aquele negócio, né? É os dados para melhorar a vida do cidadão, né? Não é os dados, coletar um monte de dados para quê? O que eu vou fazer, né? É o município, é o estado, é a universidade podendo ter acesso a esses dados, estudá-los e dizer como é que a gente pode fazer para tornar o nosso atendimento ao cidadão, né, o melhor possível. Eu acho que esse é o sentimento que quando a gente entra na universidade, né, indiferente qual seja a área, quando a gente entra na UFPR, a gente passa semestre a semestre tentando devolver para a sociedade, né, a gente estar aqui. Então, ter acesso a esses dados e poder promover uma qualidade de vida melhor dentro do atendimento de saúde ou qualquer outra área, né, é sempre bem-vindo, né? E é muito interessante quando vem do governo isso, né? Sim. Que eu acho muito bonito o governo chegar e falar assim, eu quero saber o que meu cidadão tá passando na área de saúde. E, em vez de contratar uma empresa para fazer isso também, eu vou pegar uma das minhas universidades para fazer isso, né? Então, acho que não tem papel mais nobre, né? Que junta todas as pontas ali. Exatamente. E eu acho que é fundamental isso. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho agora da parte do software livre, que eu acho que tem tudo a ver com soberania digital. Tem alguma coisa a ver com a LGPD também, né? A gente agora, esse ano, a gente está celebrando, não sei se celebrar a palavra mais correta, mas o Marco Civil da Internet, né, que deu vários nortes para a gente de como agir com os dados, né, na internet, e depois veio a LGPD. Olhando para esse projeto, como que a gente pode... Onde está o software livre e a soberania digital desse projeto? Em tudo, cara. Mas para dar um exemplo mais concreto, né? O sistema de newsletter lá que eu comentei é um envio de e-mail. Tudo é feito com ferramenta aberta. Isso. Mas a primeira fase do projeto, que foi provar o conceito de que a gente conseguia fazer uma ligação para o cidadão e pegar o número que ele digitou, como que faz isso hoje em dia? Muitas empresas contratam... Pode falar nome de aplicação? Acho que pode. Por exemplo, as empresas contratam lá o WhatsApp Business para fazer. Sim. Mas, o WhatsApp Business é uma empresa. Isso. Você está passando dado por eles. Por mais que fale, a criptografia é de ponta a ponta, não sei o quê. Mas passa o metadado. A empresa sabe que eu conversei com você, mesmo que ela não saiba o conteúdo. Isso. E quando tem que... Se ela precisar, ela vai saber o conteúdo também. Tem uma probabilidade, não pode jogar fora essa probabilidade, né? Ela não é nula, vamos dizer assim. E aí a gente está dependendo de uma empresa que depois ela pode cobrar
preço que ela quiser, e ela pode simplesmente fechar as portas, né? Eu não tô falando em entidades maliciosas ou benignas aqui, tô falando questão de negócio, né? Pode ser que amanhã aumente o custo do processamento de Ninguém nuvem. esperava que o Orkut ia acabar e ele acabou. E acabou, e faz falta. Ninguém esperava a suspensão do Twitter no Brasil por mais de um mês. Exatamente. E Pois é. suspendeu. Então imagina que daí todo o sistema de saúde é baseado numa ferramenta paga, numa empresa de fora, ou de dentro também, mas... E daí essa empresa acaba. Daí você fala, pô, não posso mais conversar com o cidadão? Acabou tudo que a gente fez esses anos, cadê o dado? Né? Uhum. Esse dado foi embora? Sim. Ele ficou aprisionado lá do outro lado, que é a empresa que foi à falência, tô chegando num caso extremo, né? Mas ela não vai chegar e falar, não, deixa eu botar meus funcionários para passar esse dado de volta pro governo, porque coitados, né? Ou mesmo acabou o contrato, vamos renovar, né? Eles podem jogar o preço que eles Sim. quiserem, né? Porque os dados já estão com eles. Se o governo precisar migrar para outro lugar, tem todo um trabalho, não é tão simples migrar Sim, dados de um não é do lado dia para pra o outro. noite. Exatamente. Então, eles podem colocar o preço que eles quiserem. A gente, o governo é obrigado a se submeter, né? Ou a matar um projeto, né? Exato. Então, o que a gente pensou desde o início dessa arquitetura de comunicação por modais? Né? Usar ferramentas abertas que fossem customizáveis, que o código pudesse ser modificado, né? E que também tivessem apoio da comunidade, que não adianta eu querer usar o negócio lá, que é o nicho do nicho, né? Uhum. Então, a gente pegou e baseou nossa infraestrutura de comunicação no Matrix, que é um protocolo de comunicações abertas que já tem vários casos de uso, tipo o governo francês está usando, universidades na Europa, né? Até ele tem sido usado contra a censura, né? Porque ele permite que o cidadão se comunique. E ele tem a vantagem de estar bem ativo na comunidade e de ser modular. Se eu quiser fazer a interoperabilidade com uma outra aplicação, que a pessoa tem uma app dela no celular e converse com o meu Matrix ali, a gente consegue criar essas pontes, né? Inclusive os protocolos e as aplicações chamam pontes. Aham. Então a gente tem usado como, lógico, premissa do C3SL, usar software livre, né? Mas a gente fez a arquitetura já pensado nisso, ó. Nós vamos ter um negócio que é aberto, que a gente pode modificar do jeito que a gente quiser, e a hora que passar isso para o governo, não tá assim, o C3SL desenvolveu uma tecnologia proprietária e vai sequestrar, não. A gente tem o SL. E esse SL vai para vocês, governo. Tome. Se vocês não tiverem condição de tocar isso, né? A gente opera. Mas é de vocês, tá aqui. A documentação tá tudo aqui, o código tá tudo aqui, tudo é transparente, auditável, né? Público. Isso é O fantástico. governo hoje, ele contrata alguma empresa para prestar esse serviço que vocês querem prestar com o AppSUS, ou ele simplesmente não existe, assim, no sistema de saúde? Algumas coisas estão sendo criadas agora, né? Essa geração de indicadores, ela ainda é bem limitada, né? Sim. Eu não sei como que ela é feita internamente, para te falar, se é uma empresa privada ou não. Eu acho que cada coisa que o governo quer é um sistema diferente, né? Quero avaliação é para um lugar, quero marcação vai para outro lugar. E o AppSUS, a proposta é justamente centralizar, né? Sim, sim. É poder integrar as coisas de uma maneira onde eu tenho ambientes heterogêneos, mas que eles fiquem homogeneizados ali, né? Para que a gente possa tirar esses indicadores. Tenho mais uma pergunta já, encaminhando a gente pro final Já? do nosso episódio. Não, a gente pode falar um pouco mais, mas já direcionando. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer esse pedacinho de novo, tá? Ô, bebê. Amiga, sabia de novo? O próximo você vai ficar aqui. É que assim, é melhor eu olhar para ele do que eu ficar olhando pro nada que não Mas sim, faz você pode sentido. virar, você pode virar o corpo. Você tá vendo muito o corpo. Virar mais o rosto. Tá, isso. Não, você tá virado de lado. Isso, assim. Isso, amiga. Perfeito, perfeito. Tá bom. Ixi, eu tô tudo errado, então. Não, você tá ótimo. Certo, Ué? porque a tua câmera tá lá, você tá Ah, olhando tá. pra lá e pra mim. Tá bom. Eu que tô toda errada. Encaminhando já para o final, né, do nosso episódio, eu queria perguntar, na sua opinião, assim, que está no projeto já há tanto tempo, a gente falou bastante, né, de ser um projeto que é importante para estar em contato com a população, que é um projeto que vai coletar dados, né, que vão fomentar políticas públicas melhores, que vão se traduzir em mais benefícios para a população também. A questão do software livre, da soberania digital.
Mas assim, para você, qual você acha que é o principal ganho, assim, desse projeto? Quando ele estiver no mundo já, sabe? Sendo possível de usar, assim. Qual você acha que é a grande vantagem, a grande promessa para esse Eu projeto? acho que é dar voz à população. Porque, assim, senão a gente fica muito no campo do diz que me disse, né? Diz que me disse. Muitas pessoas às vezes reclamam do SUS, e citam às vezes outros países, né? Ah, na Europa, em tal país é assim. Uhum. Mas o país é do tamanho de um bairro aqui Aham. do Paraná, né? De Curitiba. Então não é uma comparação justa, né? É um sistema que é a prova da democracia, que todo mundo pode acessar, né? Muitas pessoas que falam contra o SUS, na hora que precisa, a quem elas recorrem? Ao SUS, né? Mas por outro lado, a gente tem um sistema muito bonito que é muito difícil de ser gerido, Sim, Uhum. né? sim. Dadas as Fica proporções de tudo. A gente tem que escutar a população, porque a população, todos nós, né? A gente tem direito de reclamar também, mas Sim. reclamar com propriedade. Então a gente tem direito de dar a nossa opinião e que isso sirva, já que os governantes estão com interesse de saber a opinião para gerar indicadores, para fomentar novas políticas públicas, né? Eu acho que isso é o grande ganho. A gente dá voz para a população e dá ao governante subsídios para ele falar, Ferramentas, esse né? pedaço aqui tá ruim, né? Então tem que melhorar isso eu aqui. acho fantástico, assim, porque você falou de dar voz, né, à população, e isso é uma coisa que a comunicação, o jornalismo faz, né? Volta e meia a gente tem reportagem na TV falando, tá tendo esse problema aqui nessa unidade de saúde, com médico, com estrutura, enfim. E a impressão que eu tenho é que mesmo quando tem uma resolução, morre ali. Porque daí, tipo, tem aquela repercussão da mídia, e aí morre ali São aquele fatos problema. isolados, né? E daí, semana Não que tem vem, continuidade. tem outro problema em outra unidade de saúde. E a impressão que eu tenho com esse projeto é que ele é muito mais perene, assim. Ele vai olhar para todas essas dificuldades, para todas as coisas boas que podem ser Aham. aprimoradas também, mas de uma forma muito mais extensa, muito mais perene e que traga mudança de verdade, assim. Que não seja uma resolução de problema pontual. Porque eu não vejo como que um gestor público pode chegar e assumir uma secretaria, um ministério, alguma coisa e falar, não, eu não quero saber o que está acontecendo aqui. Exato. Ainda mais, né, tendo um histórico depois que a plataforma estiver no ar, né? E a gente vai coletando dados há anos, né? Nossa, isso vai ser Se um... governar sem dados, né? Pois Sem é, saber a o que pessoa vai está tirar da cabeça acontecendo. dela as coisas, Exato. E o aplicativo vai justamente... Eu estou apaixonada pelo AppSuite. Nem... Ele ainda é um nem um recém-nascido. É um embrião. Ainda é um embrião. Mas, assim, todas as possibilidades. E essa questão de a gente proporcionar para o cidadão que é realmente quem precisa, quem usa. Porque quem governa, a gente sabe que na realidade não são pessoas que necessariamente vão usar o SUS. Pelo contrário, né? Eles acabam indo para a saúde privada, né? Então, quem realmente sabe o que está acontecendo, o que precisa ser feito, é de fato o cidadão. E permitir que eles possam colocar lá tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos do que está acontecendo, é trazer para o governante uma possibilidade de governar, de gerir com a realidade, né? Sim. Não com uma fantasia que se foi criada, o SUS funciona aqui no meu município, ou não tenho o que fazer. Os dados, eles te permitem a ter mais assertividade, né, em qualquer coisa que você vai desenvolver. O número não mente, né? Então tem Exato. que sair da bolha. Tem que sair dessa, né? Legal. Muito boa a nossa conversa hoje, professor. Eu adorei vir aqui conhecer vocês. Aí a gente adorou conhecer você e conhecer o projeto. Como eu falei, a gente já falou sobre o MacHead, né? E foi muito legal poder conhecer o projeto, assim, porque a gente fala sobre os projetos do C3SL e numa coisa muito abstrata, assim. E daí poder conhecer um pouco mais sobre eles, entender, saber como que ele vai retornar para a sociedade, assim, é muito interessante. Então, muito obrigada pela sua Que presença. isso. Eu que agradeço. Eu só queria terminar, assim, Por eu favor. tive a honra de vir aqui, mas é um projeto que tem inúmeras pessoas Isso. participando, tá? Então, tem o professor Fabiano, o professor Roberto, o professor Paulo, a professora Letícia, o professor Vinícius, o professor Marcos Anata, Uhum. o próprio professor Sonia que coordena, Isso. tem toda a equipe técnica, todos os alunos ali, nós temos um aluno de graduação,
até o doutorado. Nós temos pós-doutorandos, né? E temos diversas áreas do conhecimento ali integradas, né? Então, chega a ser até meio injusto eu vim aqui falar, mas eu tô subindo já por uma puta de uma Não, equipe nós gigante, assim. sabemos. A nossa maior dificuldade é conciliar agendas. E aí a gente pode ter, né, 2 convidados, 3 convidados, né? Mas foi muito difícil conciliar a agenda para poder gravar esse. E não ia caber aqui no estúdio, que Não ia o professor falando, não ia... Mas a sua presença Com foi certeza. ótima e representou muito bem toda a equipe. E com certeza dava um podcast, assim, 2 horas. Aqui, professor, quando começa a falar, não para? Não, e a gente vai voltar aqui e trazer mais pessoas para poder, quando a gente tiver mais coisas para falar sobre o Absus. Legal. Tá bom? Então, muito obrigada. Pessoal, Edu, Ju, meus parceiros, muito obrigada pela presença também. Para você que está acompanhando esse episódio, muito obrigada pela sua audiência. Mais uma vez, se não assistiu os episódios anteriores, volta lá no nosso canal e assiste. Fica ligadinho para ver os próximos episódios. Se não segue a gente nas redes sociais ainda, bora seguir. É só procurar pela gente no Instagram, C3SLUFPR e DINFUFPR. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Se inscrevam no canal.